Vou colocar aqui. Muito bem, pessoal, tá aqui, ó, o vídeo que mostra bem o barotrauma do ouvido interno, tá? Então, ó, aqui nós estamos com o profundímetro, ó, 1.1, 1.2, 1.3, ó, a ruptura da janela redonda. Então, um pouco mais de 1 metro ocorreu a ruptura aqui, ó. Você pode ver que a pressão interna aqui, intracraniana, está maior que a pressão externa. Tá? Então, novamente, voltou, ó, tá zero, ó, 760 milímetros de mercúrio, 820, está equalizado, tá vendo? Aí a tuba vai bloqueando, conforme você vai forçando repetidas vezes, ó, olha o abaulamento aqui da janela, tá? Da janela da cóclea. Então, há o rompimento da janela da cóclea e aí a perilinfa, que é um líquido que banha essa região do ouvido interno, invade então o ouvido médio. Pode ver que a pressão intracraniana é 820, a pressão do ouvido médio é 760, certo? E a pressão aqui ambiente 860. Então, em dado momento ocorre então a ruptura dessa membrana e aí está feito então o nosso barotrauma do ouvido interno, tá? Deixa eu dar uma passada aqui, pessoal, desculpem aí, o nosso contra-regra não está aqui hoje, mas vamos lá. Então, os sinais e sintomas, né? O extravasamento da perilinfa para o ouvido médio, aquele líquido que compõe ali o conduto auditivo. Então, ele pode afetar a audição, pode afetar o equilíbrio, dores no ouvido durante a descida, vertigem, desorientação, náusea e vômito, podendo provocar nistagmo. Nistagmo é quando os olhos globo ocular movimentos aleatórios e involuntários, tá bom? Sensação de ouvido tampado, podendo haver zumbidos bastante altos, tá? Então, esse é um barotrauma do ouvido interno. Como eu disse, algumas literaturas não trazem, consideram como o barotrauma de ouvido médio, mas não é diferente. Veja bem, aqui houve a ruptura da membrana da janela cóclea ou da janela do vestíbulo. Vamos voltar essa parte, né? Então, houve aqui, veja bem, aqui é diferente, houve o rompimento da janela da cóclea ou da janela do vestíbulo. E no ouvido médio, barotrauma do ouvido médio, há o rompimento do tímpano, da membrana timpânica. Tá? Então, a perilinfa, que é este líquido que banha aqui o ouvido interno, invade o ouvido médio. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos em frente. Mais um slide, barotrauma do ouvido interno e o tratamento do barotrauma, né? Isso vai depender da severidade dos sintomas, certo? É bom colocar o mergulhador em repouso, tá? Com a cabeça elevada para evitar a congestão venosa, né? Concentração, acúmulo de sangue nessa região. Esforço pode aumentar a pressão intracraniana, então por isso o repouso. E normalmente as membranas cicatrizam espontaneamente. Só que essas membranas, diferentemente do tímpano, que são 3 semanas, essas membranas são 3 meses para poder cicatrizar. Então, nada de mergulho durante esse período, ok? Profilaxia, como evitar? Tá? Equalizações corretas sem forçar demais as manobras, principalmente a manobra de Valsalva, tá? Para evitar o rompimento dessas membranas. Então, equalizar sem ficar forçando demais o movimento, tá? A manobra de compensação, porque essa, à medida que você força, você aumenta a pressão intracraniana e pode romper a membrana. Evitar mergulhos com infecções no trato respiratório ou alergia, com provável redução da tuba auditiva. Então você vai ter dificuldade em fazer essa equalização. Bom, barotrauma de roupa, gente, é mais raro de acontecer, tá? Mas há registros.
Dobras na roupa de neoprene mal ajustadas ao corpo, né? Essas dobras formam pequenas cavidades de ar pelas câmeras aéreas e não tem como você fazer equilíbrio de pressão aí, tá? Então isso aí vai ter umas equimoses locais ali, mas nada de grave, tá? Outro barotrauma pulmonar, é um barotrauma típico do mergulho livre, porque você não vai usar suprimento de ar. Então, o que acontece? Quando o mergulhador em apneia vai descendo, a pressão vai comprimindo o organismo, falamos lá no começo, inclusive os pulmões. Então os pulmões eles vão se comprimindo, só que tem um limite, né? Um limite de compressão, de elasticidade da caixa torácica. Então quando se ultrapassa esses limites da compressibilidade dos pulmões, então ocorre um barotrauma pulmonar. E aí a partir desse ponto, se houver prosseguimento, descer mais ainda, você pode ter uma congestão devido à deficiência do retorno venoso. Então o pulmão tem dificuldade em fazer o retorno do sangue então ocorre um acúmulo de sangue naquela região do pulmão. Tá? Então ocorre também passagem de transudato para o interior dos alvéolos e finalmente edema agudo de pulmão. Né? Transudato é um líquido pobre em proteínas, tá? Um líquido intracelular pobre em proteínas e inunda o interior dos alvéolos, certo? Então formando um edema agudo de pulmão. Esse é o barotrauma pulmonar. Bom, sinais e sintomas: você sente dor no tórax durante a descida, tá? Pode ter falta de ar ou tosse quando você retornar à superfície e pode ter secreção mucossanguinolenta saindo quando você estiver na superfície. A profilaxia, você tem que ir se adaptando gradualmente àquela profundidade, né? Realização regular de alongamentos da caixa torácica para você ter uma capacidade expansiva maior, tá? Tratamento é você trazer o mergulhador à superfície, né? Obviamente, interromper a atividade. Adotar uma posição que vai facilitar a saída de secreções, aí entra o ABC, tá? Oxigênio e respiração artificial, se houver necessidade. Barotrauma total, apenas registro, não é o mergulho que nós fazemos, tá? É quando são utilizados equipamentos dependentes ou equipamentos rígidos, né, que formam espaços preenchidos com ar. Tá? Então, esses equipamentos, a Marinha usa muito esse tipo de equipamento. Então, se houver uma queda abrupta da pressão no interior da roupa, né, aumenta-se muito rapidamente a profundidade, então cai a pressão dentro da roupa. Ou se interrompe o fornecimento de ar para dentro da roupa, né, também a pressão vai ser reduzida. Pode, em casos extremos, comprimir o mergulhador em direção aos espaços internos do equipamento. Apenas a título de registro, mas não é um barotrauma que ocorre com os nossos mergulhadores. Bloqueio reverso, como eu disse lá no início da aula, é considerado um barotrauma de ouvido médio. Então, algumas literaturas, as literaturas internacionais principalmente, você não vai ouvir falar em bloqueio reverso, vai falar em barotrauma do ouvido médio. Mas alguns manuais, vários manuais da literatura brasileira trazem como um barotrauma à parte, certo? Então, como que ele ocorre? O mergulhador sobe, tá? Ocorre normalmente na subida, nós vamos ver lá na física que se sobe, diminui a pressão, aumenta-se o volume, e o mergulhador usou descongestionante para fazer o mergulho. Então ele usa o descongestionante, libera, consegue equalizar, beleza. Quando ele consegue equalizar, ele joga ar para a cavidade do ouvido, certo? Jogou ar. Lá embaixo fez um mergulho, obstruiu novamente. Está obstruído, quando ele for subindo, está bloqueado de novo. Por isso bloqueio reverso. Está bloqueada a passagem. Então, aquela quantidade de ar que está dentro do ouvido não consegue sair, né? Diminuiu a pressão, vai aumentar o volume, então vai forçar o tímpano dessa vez para fora. Então vai forçar o tímpano, está registrado então um bloqueio reverso, certo? Então, como que a gente tem que evitar isso daí, gente? Não utilizar descongestionantes para fazer mergulhos,
tá? Anti-atividade de mergulho nunca vamos usar. Não conseguir descer, tá? É casos extremos aí que o camarada usa um descongestionante e corre esse risco, tá bom? Como que se trata isso? Ele desce um pouquinho, certo? Tenta fazer movimentos, faz movimentos laterais com o pescoço, tá? Tentando desobstruir o conduto auditivo. Desce um pouco, volta, tá? Desce, volta, certo? Então, a profilaxia, já falei, não usar descongestionante. Bom, pessoal, agora vamos na embolia traumática pelo ar, a famosa ETA, tá? É a segunda causa de morte em mergulhadores, só perde para o afogamento, tá? Mergulhos de equipamento autônomo, diga-se de passagem. O que acontece? Uma hiperdistensão dos alvéolos pulmonares, podendo romper esses alvéolos, criando bolhas de ar na corrente sanguínea, famosa embolia gasosa arterial. Então, o que é mais comum? O mergulhador desce, respira através de uma fonte de ar, sobe e não exala. Nós vamos ver nas leis da física, ou se você já assistiu, tá? A lei de Boyle-Mariotti, PV sobre T. Então, o que acontece? A pressão lá embaixo é maior, o volume é reduzido. Conforme eu vou subindo o volume, a pressão vai diminuindo e o volume vai aumentando. Então, aqui dentro nós temos duas bexigas cheias de ar aqui, os pulmões. Então, eu preciso exalar esse ar. Preciso exalar porque senão vou sofrer uma ETA, uma embolia traumática pelo ar. Então, os alvéolos vão se hiperdistender, podendo até mesmo romper, tá? Então, essa é a fisiopatologia da ETA. E isso, pessoal, não precisa, ou soltando muito pouco, até aqui, bem aqui no slide, ó. Eu não solto ar ou eu solto pouco. Então, tem que subir exalando, Mantenha a respiração normal, toca o bocal, mantenha a respiração normal e exalando, sem fazer apneia